Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo numa história que percorre a Bíblia de ponta a ponta. Uma única e épica narrativa sobre o que é o verdadeiro poder. É uma jornada que, olha só, começa com gigantes e de um jeito totalmente inesperado, termina com um cordeiro. Já parou pra pensar nisso? E se todos aqueles heróis, todos aqueles monstros, todas as batalhas da Bíblia de Gênesis a Apocalipse fossem, na verdade, peças de um mesmo quebra-cabeça? Uma grande história sobre dois tipos de poder que estão em guerra desde o início. Essa é a pergunta que vai guiar a gente hoje. Então vamos lá. Primeiro capítulo, a Gênese do Caos. Para a gente entender essa guerra de poderes, a gente precisa voltar para o começo de tudo, lá onde o problema fundamental é apresentado, onde a gente vê a primeira manifestação de um poder totalmente corrompido. E o primeiro personagem que aparece nessa busca desenfreada por poder é o tal do Nefilim. O nome já entrega o jogo, sabe? A origem da palavra, napal, em hebraico, quer dizer cair. Ou seja, o próprio nome já revela o tema central. Toda vez que o ser humano tenta ser como um deus por conta própria, o resultado é sempre o mesmo: uma queda moral. E como é que esse caos se manifesta na prática? Bom, o livro de Gênesis nos dá um diagnóstico bem claro, em 3 partes. Primeiro, o erro, misturar o que é sagrado com o que é profano. Depois, o objetivo, uma cultura que busca o renome, a fama pessoal, em vez de dar glória a Deus. E qual é o fruto inevitável disso tudo? Uma terra cheia de Hamas, que é a palavra hebraica para violência. É a prova de que o poder sem Deus, no fim, só gera tirania. Agora vamos para a segunda parte, uma guia no Leviatã. Porque essa história não é só sobre um poder caótico que reina absoluto, sem controle. A narrativa, a partir daqui, começa a mostrar que mesmo no seu auge, essa força bruta está, na verdade, sujeita a uma autoridade muito, mas muito maior. Essa comparação aqui do livro de Jó ilustra isso perfeitamente. Deus basicamente desafia o homem. Se você não consegue nem domar as criaturas que simbolizam o caos, como o Behemoth e o Leviatã, como é que você ousa questionar o Criador de tudo? A imagem do anzol é poderosa demais. Ela mostra que o caos não é soberano. Ele tem um limite. Ele está, por assim dizer, na coleira de uma força superior. E essa soberania não é apenas um limite no presente, mas também uma promessa de vitória no futuro. O profeta Isaías anuncia que vai chegar um dia em que essa força opressora, o Leviatã, que aqui representa grandes impérios de poder, como o Egito e a Babilônia, será finalmente derrotada de uma vez por todas. E é aqui, gente, que a história dá a sua mais impressionante reviravolta. O momento em que a solução para o problema do poder é virada completamente de cabeça para baixo. Pensa bem, a expectativa era por um novo gigante, certo? Um guerreiro poderoso para esmagar os inimigos. Mas a realidade foi um bebê indefeso numa manjedoura. O poder divino não aparece como um colosso, mas da forma mais vulnerável que existe. É a inversão total daquilo que o mundo entende como força. E como esse novo tipo de poder demonstra sua autoridade? Não é com força bruta. Primeiro ele acalma a tempestade, mostrando que domina o caos da natureza. Depois anda sobre as águas, provando que o habitat do Leviatã está literalmente sob os seus pés. E o golpe final acontece na cruz. Ali o que parecia ser o ato máximo de fraqueza se revela, na verdade, a vitória definitiva sobre todo o caos. Bom, agora a gente avança para a resolução da história. Quarta parte, o Mar Seco. Qual é a consequência final da vitória do Cordeiro? O que acontece no fim, quando esse novo poder finalmente triunfa? O livro de Apocalipse descreve essa cena final. A besta, que é a manifestação política do poder dos Nefilim, é derrotada. A fonte de todo o caos, que é simbolizada pelo mar, deixa de existir. E no lugar de tudo isso, surge uma nova humanidade, vitoriosa não pela própria força, mas por sua aliança com o Cordeiro. E é muito importante a gente entender isso aqui. A frase "o mar já não existe" não é sobre geografia, é sobre teologia. Significa que a fonte do caos, da rebelião, da desordem foi eliminada, secou para sempre. E com isso, chegamos à nossa última parte, vencendo através da fraqueza. É aqui que a gente entende o grande paradoxo que une essa história inteira, de Gênesis ao Apocalipse. Essa frase resume tudo de forma brilhante. A história humana começou com gente tentando escalar até o céu para virar gigante, mas a redenção termina com Deus descendo até a terra para morar com os humildes.
A história começa com a escalada do homem, mas termina com a descida de Deus. Portanto, o ponto crucial, a chave de tudo é esta. O segredo da vitória não está no tamanho da sua força, mas a quem você pertence. O segredo não é o poder que se tem, mas a aliança que se faz. Isso tudo nos deixa com uma pergunta final para refletir. Se a vitória suprema, a vitória de verdade, é encontrada naquilo que o mundo chama de fraqueza, o que isso significa para a nossa própria definição de força no dia a dia? Fica aí a reflexão.